IoT em veículos para melhoria dos resultados do próprio veículo. Isso considerando essas melhorias que podem ser em tempo real. E aí qual é a ideia? Imagina que provavelmente você, se tem um carro e fez alguma manutenção, algumas, você já viu algumas máquinas, vamos dizer assim, junto com computadores, para trazer um resultado em tempo real de algum monitoramento. Provavelmente isso você já viu. Esse monitoramento, ou seja, essa forma de analisar o veículo, ela já é feita há algum tempo. Porém, quando a gente coloca a IoT no meio do processo, a gente vai ter algumas coisas diferentes. Por exemplo, tá? Essa parte de revisão de veículos é mais para você entender as possibilidades. Mas existem também dispositivos conectados, junto com softwares e equipamentos que podem monitorar, que não necessariamente eles estejam no veículo, mas que eles sirvam para veículos. E aí, uma área que é muito utilizada, que pode ter alguns dispositivos, é quando você vai fazer uma revisão. Do tipo, monitorar como é que está o estado do óleo, como é que está o estado do pneu, como é que está alinhamento, calibragem e por aí vai. Balanceamento e diversos outros pontos. Então isso é um dos cenários que existem para esse monitoramento em tempo real, que aí não precisa exatamente estar no veículo. Outro raciocínio são os automóveis inteligentes. Já conversei com alguns desenvolvedores, na verdade, de soluções para veículos, mas que quando existem automóveis inteligentes, imagine que ele pode alinhar o pneu no sistema dele. Não precisa ir para uma concessionária fazer algum serviço. Ou ele pode ajustar a utilização, por exemplo, do freio. Ele pode ver que agora você precisa de um freio. Por exemplo, normalmente a ABS você tem uma função. Existem outros tipos, mas vou dar um exemplo. A pastilha está sendo muito consumida. Opa, eu vou ter aqui uma forma inteligente de utilizar melhor essa frenagem. Ou avisar como está aquilo ali, porque o consumo está sendo muito alto. E mandar um SMS dizendo que aquilo aqui está acontecendo e que daqui a pouco você vai precisar fazer a troca. Ou, ó, você está freando dessa forma. Muda essa maneira para um modelo de direção X, porque isso vai fazer você ter melhores resultados e diminuir o consumo desse dispositivo, desse equipamento, desse produto. Isso estou dando um exemplo. Então existem automóveis já inteligentes que você tem como fazer isso. Isso é basicamente programação, software, e em alguns casos você também vai ter a inteligência artificial nesse meio do processo trabalhando. E indo mais à frente, que é o que a gente vê mais de ponta em IoT de veículos, que são as competições. Então, por exemplo, a gente tem a Fórmula 1, dentre outras fórmulas que existem e outros campeonatos. O veículo, ele está lá rodando no circuito, fazendo o percurso que for necessário. E os engenheiros, por exemplo, mecânicos, eles conseguem ter diversas informações em tempo real. Saber como é que está o pneu, como é que está o consumo de gasolina, como é que está N pontos. Eu não sei exatamente, porque eu não conheci ainda nenhuma empresa que faz esse tipo de processo em campo, ou seja, uma equipe de Fórmula 1, por exemplo, ou alguma outra equipe. A ideia é entender que existe, dá para fazer e que daqui a pouco você vai ver isso nos veículos do dia a dia. Então, veículos inteligentes, automóveis inteligentes, a gente vai ter daqui a pouco uma, vamos dizer assim, mudança e melhoria em alguns veículos. Então, em tempo real, a gente vai conseguir ter mais informações em alguns veículos. A ideia é que você entenda que isso vai acontecer, é uma coisa gradual e que já está acontecendo. Basicamente, em alguns cenários a gente já consegue enxergar isso. Tá bom?